Quinta-feira, participou do GC essa semana, você viu que a gente comentou um pouco sobre Josué e tudo aquilo que esse rapaz viveu. Então, abre a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. O Espírito de Deus, ele está aqui nessa manhã. Eu sinto uma graça de Deus sobre esse lugar, amém? Então, vai ser rápido, vai ser breve. Daqui a pouco você já está na sua casa, curtindo a sua família. Mas esse foi o momento, alguns minutos que o Senhor preparou para você receber uma palavra dos céus, para sair daqui cheio da presença de Deus. Vai dizer assim, Josué capítulo 1, verso 1. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Disponha-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou tenho dados, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para a ponta do sol será o vosso limite. Só até aí, em nome de Jesus. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre a vida, sobre a história de Josué. Então, fique ligado. Talvez, pastor, mas eu já ouvi falar sobre Josué ontem. Eu já ouvi falar sobre Josué semana passada. Mas eu aprendi uma coisa, que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Amém? Glória a Deus. Então, só para a gente ter um contexto, Josué, ele andava com Moisés, ele aprendeu com Moisés algumas coisas, ele estava junto com Moisés. E Josué era aprendiz de Moisés. Só que chegou um dia que Moisés morre. Moisés morre e agora Josué tem uma missão. Josué recebe um desafio. Um desafio do quê? Um desafio de prosseguir. Um desafio de avançar. E todos nós, em algum momento da vida, nós vamos receber um desafio. Todos nós, em algum momento da vida, nós iremos ser desafiados. Todo mundo enfrenta desafio. Grandes desafios ou pequenos desafios. Eu, como pastor, eu enfrento alguns desafios. Desafios grandes para romper como igreja, conquistar o terreno da igreja, levantar uma igreja, ganhar, pregar pessoas. E desafios, talvez, na vida pessoal também. Vocês sabem, eu estou com um desafio pessoal, que é perder peso. E o rapaz que faz o lanche muito bom está sentado na minha frente. Eu acho que é uma resposta de Deus falar: esquece esse desafio, vai para o lanche. Mas faz parte, todo mundo enfrenta um desafio, não é verdade? Todos nós temos desafios. E na verdade o desafio não tem muito a ver com a promessa. Na verdade, quando Deus libera um desafio na sua vida, é para te preparar, é para preparar você. Nós somos desafiados por Deus. Deus vai colocar desafios na nossa vida para nos levar a um nível mais profundo com Ele mesmo. Amém, igreja? Amém. Então, entenda uma coisa. Talvez nessa manhã você entrou aqui e falou: pastor, eu estou com um desafio na minha vida, eu estou passando por coisas na minha vida, as coisas não estão legais, as coisas estão difíceis, as coisas não estão... Deixa eu te falar uma coisa, esse desafio que você está enfrentando não é para te parar. Esse desafio é para te preparar para a promessa de Deus que está na sua vida. Sabe? Esse desafio não é para matar você e sua casa. Esse desafio é para você ver quem sustenta você e sua casa é Deus. Então, quando você se sentir desafiado, calma, é Deus preparando. É só simplesmente matéria-prima, o milagre que você vai receber lá na frente. Porque não existe vitória, irmãos, sem batalha. Não existe vitória sem ter uma luta. Mas agora Josué se sente desafiado, que ele está sucedendo Moisés. Ele está liderando um povo que a estimativa era mais de 3 milhões de pessoas.
E muitas dessas pessoas viram os pais saindo do Egito, nasceram no deserto e viram os pais reclamando, viram os pais morrendo, e agora sobra uma geração na mão de Josué que tinha uma promessa de Deus. E nessa manhã aqui não é diferente. Eu sei que tem homens e mulheres aqui que você tem promessa de Deus. Existe palavra de Deus sobre a sua vida, existe palavra de Deus sobre a sua história, existe palavra de Deus sobre a sua casa, mas talvez hoje você se sente um pouco desafiado. E não tem jeito, irmãos. Tem coisas que nós precisamos encarar. Tem coisas que nós precisamos ir para frente. Talvez hoje você se sente um pouco estacionado, estagnado, parado, travado. E Josué, ele tinha um desafio. Antes de conquistar, existia uma promessa de Deus, que eles iam conquistar a terra prometida, e aquela terra seria deles, como foi. Mas existia algo pela frente antes de conquistar a promessa. Existia um rio, chamado Rio Jordão. Para eles poderem conquistar a terra prometida, para eles poderem chegar lá e lutar, eles precisavam primeiro passar pelo Rio Jordão. O Rio Jordão era o que limitava, era o que separava Josué e todo Israel da terra prometida. E talvez você tenha um limite também, seu Rio Jordão talvez é outro. Talvez é a crise financeira, talvez é a crise no casamento, talvez é um familiar que não está muito bem, talvez é uma doença. Mas deixa eu te falar uma coisa, não existe limite para um Deus que é ilimitado. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então deixa eu falar uma coisa para você, Deus vai fazer você ir além dos limites, você vai vencer, você vai passar por esse Jordão e você vai garantir a vitória. E nessa manhã eu quero falar sobre limites. O que é um limite? Tem algumas definições, mas o que eu quero falar nessa manhã, o limite, o Rio Jordão, ele limitava uma região a outra. Lá no Paraná, eu sou do Paraná, então lá tem umas cidades que ela faz limite com o Paraguai. Então, você está aqui, você está no Brasil, você está no Paraná. Você está aqui, você está no Paraguai. Aqui, você paga R$6 na gasolina. Aqui, você paga R$1,50, viu? Mistério? Maravilhoso. Meus parentes vão tudo encher o tanque no Paraguai. Vocês não iam, não? Maravilhoso. Gasolina é a mesma? Eita, não está de mal comigo. Então, qual é o tipo de limite hoje nessa manhã que eu quero falar? É aquilo que separa, aquilo que divide uma coisa da outra. Uma fronteira, um limite. Aqui é Brasil, aqui é Paraguai, aqui é Campinas, você vai andar mais um pouco ali, você vai chegar em Indaiatuba. Isso é um limite. E talvez existem coisas que estão limitando você, segurando você de viver aquilo que Deus tem para você. E a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é o passado. Você consegue colocar aqui para mim? Aleluia. Vamos lá. Para aí, por favor. Volta. Aí. Volta mais um. Então, só primeiro para a gente começar, o passado. Primeiro, quem que era Josué? Josué, ele foi um homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida, e ele foi sucessor de Moisés. Só que o capítulo 1 vai começar a falar ali que ele era filho de Nun, servo de Moisés. A Bíblia não fala muitos feitos de Josué antes disso. Então, a Bíblia não fala muita coisa. Pode passar? Só para vocês entenderem, saída do Egito com Moisés, deserto, várias experiências com Deus. No Monte Nebo, Moisés morre e Josué recebe a notícia que ele ia ser o sucessor de Moisés. E aí chega aqui no capítulo 1 que Deus está entregando uma missão para Josué. Amém? Pode ir para o próximo agora. Passado. Como eu já disse aqui, o seu passado não pode limitar aquilo que você vai viver com Deus. Amém? Josué, ele não tinha um testemunho muito grande. A Bíblia não menciona muitas histórias de Josué, apenas fala do pai dele e fala que ele era servo de Moisés. Josué não tinha uma história muito linda, Josué não tinha um feito muito grande. E talvez eu estou falando para irmãos aqui nessa manhã que você é assim. Pastor, sabe o que é? Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz coisa errada, eu sempre fui da igreja, e às vezes eu fico constrangido, que eu vejo cada testemunho lindo, pastor, as coisas tão lindas assim, e eu nunca fiz nada, pastor. Então você acha que Deus vai querer alguma coisa comigo? Meu irmão, o maior testemunho que você tem é você poder falar que Satanás nunca tocou na sua vida.
Aí tem outro extremo também. Não, pastor, você acha que Deus vai querer me usar? Eu já fiz tanta coisa errada, pastor. Sabe, eu já menti, já roubei, já bebi, já fiz um monte de coisa, já fiz muita coisa errada. Você acha que Deus vai querer usar um homem com passado igual o meu? E aí tem outro tipo de pessoa também. Tem aquela, pastor, sabe, eu pregava, eu evangelizava, eu orava, eu expulsava demônio, eu trazia pessoas ao batismo. Mas e hoje? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te chama, Deus não está olhando para o teu passado, Deus está olhando para o teu presente. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou não é para você apresentar um currículo para Ele do que você era. Quando Deus te chama é para você apresentar o seu coração e o que você está disposto para fazer daqui para frente. O teu passado não tem poder de definir quem você é, porque quem define quem você é Deus. Ele sim tem poder para perdoar os nossos pecados e escrever uma nova história nas nossas vidas. Então tem muita gente carregando culpa de coisas que Deus já te perdoou, meu irmão. Está carregando remorso de coisas que o Espírito Santo já nem lembra mais. E em nome de Jesus, Satanás não tem mais poder de te acusar de coisas que Deus já te perdoou. Deus não está pedindo um currículo, Deus não está nem aí para os seus talentos, viu? Deus não está nem aí para a sua performance, mas Deus está olhando para o teu coração, porque talvez você não tenha um currículo tão bom lá atrás, talvez a tua história não foi tão linda, mas agora Ele quer simplesmente você de coração aberto e disponível, porque é Ele que transforma, é Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que opera em você e vai operar através de você. Então o seu passado não pode definir o seu dia de hoje. Sabe o que é, pastor? Nunca ninguém da minha família fez faculdade, então eu não vou fazer não. Está repreendido isso em nome de Jesus. Sabe o que é, pastor? Nunca ninguém da minha família quis ser um empresário, porque eu vou querer ser. Sabe o que é, pastor? Nunca ninguém da minha família pensou sei lá, em virar um advogado ou sair do país. Por que eu vou querer um negócio desse, pastor? Isso não é para minha casa, isso não é para minha família. Mas entenda que quando você entrega a sua vida para Jesus, você não anda mais com os passos aqui da terra. Quem direciona os teus passos é Deus. Quem determina a sua história é Deus. Ele pode abrir porta que ninguém abre. Talvez ninguém da sua família até hoje você fez uma faculdade, mas eu quero dizer, você não vai ser o único. Você vai ser o primeiro e você vai abrir porta para a sua família ser mudada, amém? Talvez na sua casa não tenha nenhum crente, você não vai ser o único. Você é apenas o primeiro e através de você, Deus vai ganhar a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, porque tudo aquilo que Deus está fazendo em você, Ele também pode fazer através de você. Então deixa eu dizer uma coisa, você não é o único, você é apenas o primeiro. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, o pastor está falando de você lá na frente. Se você ouvir um misericórdia, não responde não, fica de boa. Então nós precisamos nessa manhã, se você quer viver um novo tempo, se você quer viver uma vida nova, se você quer viver um bem-vindo ao novo, você precisa romper com o passado. Talvez o que está limitando você, o que está segurando você a entrar na sua terra prometida, a cumprir sua missão, é o passado. O excesso de passado. Pastor, sabe o que é? 10 anos atrás era tão bom. 10 anos atrás era tão bom. Há 5 anos atrás era tão bom. Hoje é diferente. Teve um dia que a pessoa chegou em mim e falou assim, ô pastor, não leva mal não. Eu gostava mesmo na época do pastor Edson. Até eu gostava. Até eu gostava de vir, sentar e só cultuar. Como que é, pastor? Meu irmão, nunca vai ser igual. Sabe o que é? Eu gostava mesmo na época, Jean. Era do André. Na época eu estava liderando jovem. Era do André. Eu também gostava dele, cara. Porque, sabe, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nunca ninguém vai ser igual a ninguém. Nós podemos se encontrar daqui 10 anos, todo mundo. As mesmas pessoas que estão aqui dentro. Não vai ser igual. Vai ser diferente. E que seja para melhor, amém? Então, existem estações. Existem períodos. E às vezes Deus está querendo te levar para uma estação nova, só que você está segurado no passado. Sabe o que é, pastor? É que se eu soltar isso aqui. Só que para você viver algo novo, você precisa deixar o velho ir embora. A gente fala isso sempre aqui. Às vezes Deus não está te dando algo novo, não está acontecendo algo novo na sua vida, porque as coisas velhas têm que ir embora. Acho que a primeira vez que eu vou contar isso aqui para vocês, mais aberto, né? Eu fiz o caminho inverso dos meus amigos. Enquanto os meus amigos estavam indo para a faculdade,
Meus amigos estavam indo trabalhar. Eu larguei meu emprego e eu fui passar um tempo em Brasília estudando no seminário da nossa igreja. E quando eu voltei, todo mundo indo para a faculdade, eu inventei de abrir uma empresa. Inventei não, Deus me deu uma direção, eu fui. E aí quando eu vi todos os meus amigos se formando, todos os meus amigos indo para um bom emprego, e eu lá na vida de empreendedor brasileiro, Deus me honrou, muita coisa legal aconteceu. Então Deus me chamou para o pastoreio. E eu já estava orando, então o ano passado eu ainda pretendo empreender, tá bom? Eu não encerrei a carreira como empreendedor. Mas ano passado, Deus me levou a tomar uma decisão de fechar a minha empresa. Já era uma vontade minha e foi uma vontade de Deus, então juntou a fome com a vontade de comer. Falei, olha aí. E eu achei que ia ser um processo muito bom, muito legal. Era o que eu queria, Deus. O Senhor já me deu o sinal verde. E aí eu lembro que eu comecei a demorar um pouco para tomar essa decisão. E aí teve um dia que eu falei, Senhor, mas cadê esse novo tempo? Cadê esse novo tempo que eu estou querendo viver? E aí Deus, eu estava olhando para o espelho e eu estava com a camiseta da minha empresa. E Deus falou assim, enquanto você não tirar essa roupa velha, eu não vou te dar a roupa nova. Então, ao mesmo tempo muito feliz, muito grato por 6, 7 anos ali empreendendo. Dos 20 aos 28, 29, 9 anos. Muito, muito difícil tomar essa decisão. Então, para a honra e glória do Senhor, eu fechei, acabou. Não trabalho mais estou trabalhando hoje com outra coisa, estou numa empresa. A gente faz alguns trabalhos, uma semana sim, outras quase não. Trabalhando de casa, mais tranquilo. Mas eu fechei a empresa e dei outro passo. Eu comecei uma faculdade. Agora eu sou universitário, igreja. E eu comecei uma faculdade que eu acho que tem tudo a ver comigo. Eu estou no marketing, agora eu sou um marqueteiro também. Mas sabe por quê, irmãos? Como eu disse, eu tenho ainda um sonho de empreender, principalmente no digital, fazer outras coisas. Mas não foi fácil dar esse passo. Não foi fácil segurar um negócio que a gente sonhou ali durante 7, 8 anos. Só eu e a Kel sabe o quanto nós oramos, fizemos voto, quantos nãos de cliente, quantos sim, quantos passos para frente, passos para trás. Não foi fácil soltar aquilo ali. Mas quando eu soltei, as coisas começaram a clarear e Deus começou a colocar, abençoar com outras coisas na minha vida. E sabe o que é o mais lindo, o mais importante? Nesse tempo todo, Deus cuidou de mim e da minha casa, amém? Glória a Deus. Então, eu não sei se tem alguém aqui que tem que tomar alguma decisão, mas eu quero falar para você, toma uma decisão em Deus, rompa com o teu passado, porque Deus tem um presente extraordinário para você, amém? O segundo ponto é o seu presente. Deus quer fazer hoje, a sua realidade não limita o poder e o agir de Deus. Como assim, pastor? Porque às vezes nós estamos pregando aqui que Deus tem um novo tempo para você, que Deus vai mudar a sua história, que tem isso, que tem aquilo. Só que você começa a olhar para as coisas que estão acontecendo hoje, para a sua realidade. E você fala, pastor, eu não consigo acreditar. Você está falando tudo isso, mas as contas continuam no vermelho. Você está falando tudo isso, mas continua tendo briga em casa. Você está falando tudo isso, mas a doença ainda está aqui. Então, pastor, eu não estou conseguindo acreditar. O meu presente hoje, o meu hoje não me deixa sonhar. E como é triste, irmãos, conviver com alguém, ou talvez você tenha sido essa pessoa, que você não consegue ter uma perspectiva, você não consegue ter um ânimo. A sua realidade hoje, você está falando assim, Deus, não vai acontecer. Agora vamos entender a realidade de Josué. Josué, o presente de Josué era a maior referência dele. Tinha acabado de morrer. Não sei se todo mundo tem, provavelmente, uma referência. Imagina você perder uma referência. Ontem fez 4 anos que nós perdemos uma referência, um amigo, pastor Luiz Carlos. E hoje os filhos deles postando, a gente relembrando. É muito difícil quando você perde um amigo, uma referência. Josué perdeu o pai espiritual dele. E agora Josué vê um monte de pessoa perguntando para ele assim, e aí Josué, agora é com você? O que você vai fazer? O que você vai fazer, Josué? Qual que vai ser sua resposta? Será que realmente, a Bíblia não menciona, tá, irmãos? Mas é impossível, no meio de 3 milhões de pessoas, alguém não ter falado. Será que realmente Deus vai usar Josué igual usava Moisés? Quantos questionamentos não passaram na cabeça de Josué?
Quantos questionamentos não passaram na cabeça? Quantas pessoas talvez hoje estão questionando você, irmão? E está inventando de ser crente? E eu não dou 3 meses. Está inventando de querer fazer faculdade? Está inventando de querer abrir empresa? Está inventando de querer isso, aquilo? Não vai muito longe, não. Não, fulano lá teve sorte, você não é para isso, não. E aí você carrega essas palavras dentro de você. E você começa a olhar para a sua realidade. E você fala, é verdade, não dá. Eu não posso. E aí você fica uma pessoa limitada no seu presente. Você fica paralisado. Tem muitas pessoas vivendo uma vida paralisada. Josué estava vivendo um caos. Vou dar outro exemplo. Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Deus dá uma visão para ele. E essa visão é do quê? É de um caos. Era um cemitério a céus abertos. Ossos secos espalhados. Um cemitério onde ninguém fala nada, porque está tudo morto. Existia um governo de morte ali naquele lugar. Existia um caos. Só que sabe o que mudou? O que virou a chave na vida de Josué e na vida de Ezequiel? Quando eles escutaram a voz, a palavra de Deus. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ter que deixar de enxergar com os nossos olhos naturais e abrir os nossos ouvidos espirituais e começar. É até engraçada essa expressão. Eu falei para a pastora na sexta-feira, ela falou assim: você está doido, você vai falar isso, o pessoal vai te zoar. Mas nós temos que deixar de enxergar com os nossos olhos naturais e começar com os nossos ouvidos espirituais, ouvir e enxergar aquilo que a palavra está falando aos nossos corações. Por quê? Como assim, pastor? Josué estava desanimado, a realidade dele aqui era difícil, só que Deus chega e fala: ei, Josué, eu te escolhi, se coloca de pé, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Seja forte e corajoso. Toda essa terra aqui, até os limites do pôr do sol, eu vou dar para vocês. Chega no profeta Ezequiel e fala assim: faz, sopra aí, fala, profetiza aí, profeta, porque eu vou trazer vida. O que acontece? Aquele vale de ossos secos começam a ter vidas. Então eu entendo uma coisa: se hoje no seu presente existe alguma coisa morta, Deus tem um poder de ressuscitar em nome do Senhor Jesus. Se existe alguma área morta, casamentos mortos, vida financeira morta, família morta, Deus tem o poder de ressuscitar. Outra coisa que eu aprendo é que talvez a nossa realidade pode estar mostrando algo, mas se a palavra de Deus, ela está falando outra, comece a acreditar. Josué está desanimado, mas ele começa a ouvir que Deus é com ele, que é para ele ser forte, que é para ele ser corajoso, que Deus vai entregar essa terra para ele. Sabe o que começa a acontecer? Ele começa a acreditar nisso. Sabe o que eu tenho para te dizer hoje? Talvez hoje você não consiga imaginar, mas continua. Não é tempo de desistir, não é hora de desistir. Continua, porque Deus tem um novo tempo para você. Deus pode mudar sua família, Deus pode mudar sua casa, Deus ainda pode restaurar a sua fé, Deus ainda pode mudar o seu ministério. Não é hora de parar. Essa manhã Deus está falando, é hora de continuar, porque Ele é com você. Enquanto as circunstâncias aqui da terra estão falando para você parar, existe uma voz que vem do céu, e essa voz é de Deus, está falando: continua, 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 continua. Enquanto pessoas aqui da terra estão dando opinião, falando: não vai dar certo não, existe uma voz do céu falando, que está na palavra de Deus: eis que meus pensamentos, meus planos são bons, são planos para fazer vocês prosperar. Deixa eu te falar uma coisa, mulher, Deus não perde o controle, viu? Deixa eu te falar uma coisa, homem. As pessoas podem estar falando um monte de coisa, mas a última resposta vem da boca do Senhor. É Ele que bate o martelo, é Ele que fala, é Ele que faz. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha, ninguém tem o poder de abrir. Então calma, Deus está sobre o controle. Mas seja presente no seu presente. Sabe o que acontece? Que assim como o nosso Deus é estrategista, saiu, mas um pouco saiu uma língua estranha, o inimigo também é. Então quando a gente está passando uma dificuldade, um problema, sabe o que o inimigo faz? Ele vai potencializar aquele problema. Sabe quando você está enfrentando uma situação que esse problema começa a tirar você do sério? Você já não dorme, você já não come,
você fica estressado, você fica péssimo. E aí você, depois que você resolve, você percebe que era algo que você tinha que dar uma atenção realmente, mas não era nem algo tão assim. Só que você colocou o foco tão grande nesse problema que você perdeu todas as outras coisas. E às vezes o inimigo faz isso. Você está enfrentando um problema e você já entregou isso nas mãos de Deus. Você já está trabalhando, está resolvendo, está orando. Os irmãos estão orando, as coisas estão acontecendo, e você entregou esse problema na mão de Deus. Só que o inimigo começa a falar: mas o problema está aí ainda, hein? Aí você começa a focar e o problema começa a ser 20 vezes maior do que ele é. Eu vou comentar aqui porque ele deu testemunho e ele não vai ligar de eu falar isso. A gente conversa bastante. Teve um dia que o Ronaldo falou assim para mim: pastor, eu fiz uma oferta na igreja. Não foi nem oferta, foi... A gente fez uma campanha de jejum de 21 dias aqui pelo crescimento da igreja. O Ronaldo comentou comigo: pastor, eu estava orando de madrugada. E de repente eu escutei uma voz. E a voz falava assim: larga de ser bobo. Tanta coisa precisando mudar na sua vida. E você vai ficar aí orando para a igreja crescer? Não faz isso não, começa a orar por outras coisas. Ele falou: pastor, o que foi isso? Eu falei: então. Então, você recebeu uma visita inesperada. Sabe por quê, irmãos? Acontece. A palavra de Deus vai falar que o inimigo, ele está ao derredor, ele vai lançando setas, ele vai tentando mudar o seu foco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez os teus olhos hoje não conseguem acreditar num presente transformado. Mas começa a ouvir a palavra de Deus. E começa a acreditar não pelo aquilo que você está vendo, mas bem-aventurado aquilo que não precisou ver e começou a crer. Deus tem algo extraordinário. Deus tem algo sobrenatural para fazer nessa igreja, para fazer na sua vida, para fazer nessas famílias que estão aqui nesse lugar. Vai ter alguém para falar assim: sei não, hein? Minha avó que é do interior do Paraná, muito crente em Jesus, mas ela tem umas manias. Ela fala que é as pessoas do zóio ruim. Cuidado para quem você fica falando as coisas, Jean. Tem pessoas do zóio ruim. Se a pessoa vir na sua casa e no outro dia a planta secar, é porque ela tem um zóio ruim. Eu falei: oxe, vó, o que é isso? Então cuidado. Não sei se você já ouviu falar isso. Mas na verdade, irmãos, existe um mundo espiritual. Que assim, nós falamos uma frase linda, né? Deus não desiste de você. Isso é verdade. Mas também tem o outro lado. O inimigo também não desiste, irmãos. Ele vai persistir até tentar te parar. E tem muita gente com um presente incrível que não está vivendo isso. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, tudo que está te aprisionando, tudo que está te parando, vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E o terceiro ponto é o futuro. Ele é muito parecido aqui com o presente. Por quê? Porque Josué tem que começar a lembrar para as pessoas sobre a promessa de Deus. Josué começa a falar assim: não, gente, nós vamos atravessar o Jordão, porque depois do Jordão, depois desse limite, existe uma terra que emana leite e mel, e essa terra é boa. Aquela terra é nossa. Deus nos deu. E nós assistimos. É que nem a galera aí que vai na academia. Tá lá na academia, o cara lá tá lá malhando, o cara não aguenta mais, só que o personal tá do lado. Você aguenta? Vai, você é forte. O Gui tá lá do lado, você aguenta? Você é forte? Vai. Aí trazendo pro nosso lado.
É quando você está naquele dia passando um monte de luta e você está pensando em desistir. Só que o Espírito Santo está assim, ó. Vai, continua, vai, insiste mais um pouco. Não é hora de parar, não para agora. Existe um futuro, já tem algo preparado para você. Não pode parar agora. Vai, continua, continua, continua. Então a ordem para você nessa manhã do céu é: não é hora de parar, continua. Josué tem que apontar um futuro. Josué tem que falar para o pessoal: está um caos, todo mundo está sentindo falta de Moisés, todo mundo está inseguro, mas Josué tem que bater no peito e falar assim, ó, calma, Moisés não está mais aqui, mas o nosso Deus está, existe uma terra prometida, existe uma promessa. E sempre, irmãos, em um grupo de pessoas, ou Deus vai levantar alguém para ser um visionário do seu lado, ou Deus vai te usar para isso. Você não consegue ver nada. Aí Deus usa alguém e fala assim: não, mas você pode fazer que vai acontecer, Deus vai te usar, as coisas vão mudar. Esse terceiro ponto me pega muito, porque eu creio que daqui a alguns anos eu vou poder pregar essa mensagem, vou poder falar na igreja nova. Lembra quando a gente estava lá naquela igrejinha pequenininha, bonitinha, mas pequenininha, e a gente falava de um novo tempo, que Deus ia dar uma igreja? Olha a gente aqui hoje, e eu quero olhar lá, quero ver todos vocês e mais uma galera, amém? Só que toda vez que Deus te entrega alguma coisa que você começa a acreditar, na verdade Deus nunca vai te entregar algo possível para você fazer. Porque o possível a gente consegue fazer numa boa. Deus sempre vai nos entregar uma missão impossível. Porque quando você realizar ela, você vai saber que se você não tivesse a ajuda de Deus, com certeza você não faria essa missão. Você não conseguiria conquistar essa terra, essa promessa. Então a minha notícia para você é: existe um futuro em Deus para você, irmãos. Existe um novo tempo para a sua casa. Existe um novo tempo para o seu ministério. Talvez hoje, mulher, você não consegue ver o seu marido liberto, mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, existe libertação para o seu marido, sim. Talvez hoje você não consegue ver teus filhos na igreja, mas Jesus pode salvar os teus filhos. Talvez hoje você não consegue se ver livre dessa doença, mas Jesus pode te curar. Talvez hoje você não consegue ver a sua vida financeira transformada, mas Jesus pode mudar essa história, sim. Existe um futuro brilhante em Deus, e Ele pode fazer. Existe. Nós sonhamos com alguns lugares, 2 lugares aqui no bairro, para conquistar a nossa igreja. E sempre que eu passo nesses 2 lugares, eu já passo imaginando: como que vai ser? O altar eu vou fazer aqui. Eu imagino, irmãos. Aqui eu vou fazer as salas. E às vezes o Francisco e o Custódio está comigo, eles começam a falar assim: pastor, aqui dá para fazer um estúdio para os músicos, né? Vamos com calma, mas dá. E começo a imaginar. Aí esses dias eu estava aqui dentro. E aí eu comecei a olhar. Eu falei: mas e se o pessoal vendesse tudo aqui pra gente quebrasse tudo? E comecei a imaginar. Sabe o que é, irmãos? Pastor, você está iludido? Não, irmãos. É que eu não sei onde vai ser, mas eu ouvi do Senhor que Ele vai nos dar. Amém? E nós temos que caminhar segundo a palavra. Por que eu estou te falando isso? Estou usando esse exemplo aberto, porque o exemplo é um propósito da igreja que todo mundo conhece. Mas talvez tenha um propósito pessoal aí na sua vida, que Deus falou que vai fazer e até agora não aconteceu. E aí você está frustrado, porque esse futuro que você está almejando tanto, ainda não chegou. Só que você não percebeu que você não vai construir esse futuro com a força do seu braço. Quem constrói esse futuro é Deus através de você. Quem faz é Deus através de você. Pastor, mas como funciona isso? Então eu fico sentadão de braço cruzado, esperando acontecer? Não, irmãos. Você faz o possível. Quando chega no limite, o impossível é Deus que faz. Eu faço o que dá. Mais uma vez, meu exemplo. Oro, estudo a Bíblia, visito, pastoreio, a gente faz culto, promove algumas programações, vai aqui, vai lá, vende pastel. Esse ano nós vamos vender bastante pastel para dar uma guinada. Vamos lá lavar carro. Lavar cachorro. Olha, eu fui num lugar ontem lá que eu fui levar a cachorra para lavar. A mulher falou para mim: não, eu não lavo o cachorro bravo não. Eu falei: oxi, ela nem é brava, gente. Minha cachorra é assim: oxi, até minha cachorra quase falou também. Nós vamos lavar cachorro aqui na frente dessa igreja. Vamos fazer um monte de estratégia para conseguir alavancar. Mas nós vamos fazer o quê? O possível. Não tem como eu prometer o impossível, correto?
Por quê? Porque nós já entendemos que o impossível é com Deus. Então, na sua vida pessoal também é assim, irmãos. Sabe por que talvez seu marido ainda não se converteu? Porque você está tentando converter ele. E não é você que converte o seu marido, é o Espírito Santo. Você apenas ora, orienta e entrega para Deus. Ora, orienta e entrega para Deus. Sabe por que teus filhos ainda não estão aqui? Porque você quer dar um sermão neles. E você nunca parou para apresentar o amor de Jesus para eles. Sabe por que talvez a sua vida financeira ainda não mudou? Porque você está esperando acordar um dia de manhã e ter uma notificação do banco, alguém misteriosamente fez um Pix para você de 1 milhão. Meu irmão, até eu que sou mais bobo eu queria. Mas isso não vai acontecer. Uma vez eu vi um irmão contando na igreja. Sabe o que é, pastor? E eu creio que Jesus pode fazer, tá? Usar alguém para ofertar na sua vida, eu creio. Mas eu vi um irmão contando assim, sabe o que é? É que eu estava lá em casa e de repente caiu um Pix de 15 mil na minha conta. Eu falei, isso aí é estelionato, cuidado. Isso aí, cara, da onde que veio esse dinheiro? Você não foi atrás? Não, pastor, tá na minha conta, é meu. Eu falei, não pode fazer isso não, velho. Você tem que ver onde que veio esse dinheiro aí. Não é assim. Agora, o que é o possível? É eu me organizar financeiramente. É eu buscar um jeito de melhorar e entregar para Deus, porque Deus vai abrir portas aonde eu nunca imaginei pisar. E Ele vai mudar a história da minha vida. Mas o que eu quero dizer tudo com isso para a gente encerrar e poder orar. O seu passado não pode te prender, o teu presente não pode te aprisionar, e o teu futuro, irmãos, o teu futuro também não pode impedir você de viver aquilo que Deus preparou para você. Sabe por quê? Para cada trauma, para cada dificuldade, para cada demônio, para cada luta que você enfrenta no seu passado, no seu presente e no seu futuro, existe um Deus. Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente e Deus já está te esperando no seu futuro de braços abertos. Então o meu conselho nessa manhã é: entregue teu coração ao Senhor. Seja forte e corajoso. Vocês têm promessas de Deus e você precisa viver essas promessas. Eu oro para Deus, eu falo, Deus, eu não aceito pastorear uma igreja que coleciona promessas. Nós não seremos colecionadores de promessas. Tem lugares que você levanta e fala, quem tem promessa de Deus aqui? Todo mundo levanta a mão e começa a contar uma promessa mais linda que a outra. Isso é maravilhoso, nada contra isso. Aí você pergunta, mas quem está vivendo as promessas de Deus? E aí as mãos começam a se abaixar. Então, em nome do Senhor Jesus, essa igreja, você vai viver as promessas de Deus na sua vida, amém? Nós vamos ouvir testemunhos aqui nesse lugar daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Talvez você tenha um parente que você queria, era para ele estar aqui hoje. Não era para ele estar aqui hoje, porque Deus está falando quem está aqui. Outro dia ele vai vir, Deus está falando para você, porque através de você, você vai ganhar esse parente para Jesus. Talvez você está hoje aqui, pastor, mas eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Assim como Deus abriu uma porta para o Ronaldo em 12 horas, Deus pode abrir uma porta para você também e mudar a sua vida, amém? Assim como Deus fez o extraordinário, o sobrenatural na vida de irmãos aqui nesse lugar. Deus pode fazer na sua vida também. A pastora Juliana não está aqui hoje, ela, como todo mundo sabe, ela está se recuperando, quebrou a perna de uma lesão. Mas se você acompanhar o podcast dela, que nós conversamos, ela falou que o tumor que ela tinha era quase do tamanho de um limão. Certo, Bruno? Eu já aumentava, falava que era uma laranja. Estou brincando. Mas Deus, os médicos não viam saída. Não tem como. Mas era do tamanho. Voltou, era menor. Voltou, era menor. Até que o dia falou assim, sumiu. Não tem mais nada. Quem que fez isso? E ela pôde falar, foi Deus que fez isso. Sabe, talvez, irmãos, o médico, o limite dele é até onde a medicina deixa ele ir. Mas para o nosso Deus, ele vai além da medicina. Talvez, irmão, para os seus parentes vai falar assim, não, mas o seu filho não tem mais jeito não. Mas nós conhecemos um bom pai, que não existe coração que ele não possa quebrantar e não possa mudar. Então, para a gente encerrar, para a gente poder orar, o que eu quero falar para você nessa manhã é: seja forte e corajoso. Não é hora de parar. Continua. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do propósito que o Senhor tem. Deus tem um propósito com você. Não é hora de parar. Eu quero orar por vocês nessa manhã. Eu quero chamar os pastores aqui na frente. O pastor Douglas, a pastora